Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês agora um vídeo completamente educativo. Nós vamos falar hoje aqui sobre algo que já é um tabu, muita gente usando da forma equivocada, muita gente encarando esse indicador de forma equivocada, usando exageradamente e acaba caindo mais em armadilha do que se beneficiando dele. E esse indicador é o RSI. Então, nesse vídeo, nós vamos aqui tentar te trazer para a realidade do RSI sobre o que é o RSI e a melhor forma de usá-lo do jeito certo, sabendo exatamente para que ele funciona. Então, vamos lá. Antes da gente entrar aqui na análise prática, né, do RSI, vamos lá só para a gente contextualizar sobre do que se trata o RSI. Bom, o RSI, como todo mundo já sabe, é essa barrinha aqui embaixo que aparece com um gráfico de linha no meio, onde do pontilhado para cima, ou seja, acima de 70, indica que o mercado está sobrecomprado. E a linha pontilhada de baixo, que é a de 30 pontos, indica que o mercado está sobrevendido. Pois bem, a interpretação rasa disso indica que quando o mercado ultrapassa a linha pontilhada de 70, você pode vender porque o mercado vai cair. E quando a linha ultrapassa para baixo a linha de 30, você pode comprar que o mercado vai subir, porque isso indica que o ativo está ou sobrecomprado acima de 70, o que significa que passou para já o mercado já passou para um nível de euforia ou se desconectou com o seu preço de verdade, o mercado vai tender a corrigir, trazendo o preço de volta para baixo. O mesmo acontece ao inverso, quando o RSI ultrapassa a linha pontilhada de 30, e isso é um grande engano. Então, vamos entender o porquê. Primeiramente, esse gráfico de linha aqui no RSI, que marca o momento atual do índice de força relativa do mercado em momento atual, ele é nada mais é do que uma média móvel. Então, existe um cálculo por trás do RSI. Então, o RSI é formado por uma equação matemática, um cálculo matemático que absorve alguns dados da movimentação de preços para plotar esse indicador. Então, partindo dessa premissa que o RSI nada mais é do que um cálculo matemático, a gente já de antemão precisa entender que cálculos matemáticos, principalmente usados dessa forma, nem sempre vão conseguir exprimir a realidade do mercado. Então, um indicador propriamente por ele mesmo, às vezes vai te dar alguma informação que não é de fato a informação pela qual o mercado realmente está se comportando. Isso acontece muito com a RSI e é por isso que as pessoas são muito pegas de surpresa. O cálculo matemático da RSI serve para mostrar para nós, na realidade, uma perspectiva de esgotamento da força, tanto compradora quanto vendedora. Ou seja, quando o RSI ultrapassa a linha de pontilhado de 70, indica para nós que dentro daquele factral de preço, ou seja, dentro daquele tempo gráfico onde você está enxergando o RSI, significa que as pessoas ali, as negociações envolvidas nesse tempo gráfico demonstram que a força vendedora aplicável de acordo com o passado do preço dentro desse tempo gráfico está tendendo a estar sobrecomprada. Isso significa que não vai tender a haver ordens de compra o suficiente para continuar carregando esse preço para cima dentro da tendência desse tempo gráfico. O mesmo se dá para o contrário, quando a RSI está abaixo de 30, dentro desse tempo gráfico significa que as ordens de venda estão esgotadas frente às ordens de compra, ou seja, dali a algum tempo as ordens de compra vão tender a sobrepujar as ordens de venda e vai fazer com que o preço suba novamente, porque isso demonstra uma fragilidade da força que carrega a direção do preço. O problema é que o cálculo do RSI não é capaz de mostrar para nós o implemento de força relativa. O que eu quero dizer? Quando o RSI está ou sobrecomprado ou sobrevendido dentro daquele tempo gráfico, ele usa o cálculo relativo do passado para entender o estoque ou de compra ou de venda que o mercado vai tender a ter naquele momento.
O problema é que, conforme o preço vai carregando para cima e de fato esgotando aquele estoque de venda ou de compra, no decorrer desse processo, esse estoque de compra ou venda pode ser implementado, ou seja, novas ordens podem ser criadas, um volume maior de pessoas entrantes que não foram captadas pelo cálculo do RSI, porque o RSI calcula o estoque baseado no passado e não um estoque novo que está entrando no mercado. Então isso vai tender aí várias vezes a te pegar de surpresa. O RSI vai acabar sendo uma armadilha para você, porque mais uma vez ele não exprime a realidade do mercado, ele não exprime o estoque verdadeiro de compra e venda do mercado, porque ele se baseia, mais uma vez, num cálculo pregresso. Então, o RSI não se dá conta de um estoque novo entrante naquele momento do mercado, dado o contexto do preço. Então, primeiramente, primeiro de tudo, você precisa gastar, antes de você pensar em olhar para RSI, você precisa gastar tempo analisando o contexto do preço. Por quê? Em entendendo o contexto do preço, aí sim você vai captar o que o movimento, que a anatomia da tendência está comunicando para o mercado comprador ou para o mercado vendedor. E em entendendo isso, você pode absorver a informação de que naquele momento ou naquele contexto de preço, algum tipo de gatilho ou movimento que o preço está fazendo naquele momento pode chamar a atenção de novos compradores, novos vendedores. E só por isso você já não vai cair na armadilha do RSI, porque você sabe que naquele momento o mercado pode estar despertando o interesse de novos compradores e novos vendedores que não estavam no mercado conforme o seu passado recente, no caso de 14 períodos, que é o RSI padrão. Então, primeiro de tudo, antes de você querer olhar para o RSI, você tem que entender claramente o contexto do preço, analisando as análises num modo factral, num contexto de tendências em modo factral. Então, isso você precisa entender antes do RSI, você precisa também saber analisar corretamente o indicador de volumes antes de você pensar em RSI. Bom, passado tudo isso, agora qual é a melhor forma de você se beneficiar com a ajuda do RSI? Vamos lá. Primeiramente, o jeito mais básico de todos para você se beneficiar do RSI é observar que, primeiro, o melhor momento de operar RSI é contra a tendência. Pois é, o RSI te ajuda a operar contra a tendência. Então vamos lá. E outra, uma regra básica aí do RSI, uma coisa que você pode usar como regra, que na grande maioria das vezes isso vai te ajudar, até porque é conjugado com outros fatores, é que o cálculo do RSI tende a ser muito mais fiel do que em qualquer momento quando o RSI já está há muito tempo dentro daquele tempo gráfico que você está analisando, quando o RSI já está há muito tempo sem tocar em sobrecompra ou sobrevenda. Então, digamos, o preço já está em tendência de baixa há muito tempo, por exemplo, aqui no gráfico diário, não é o caso agora. Vamos pegar um outro tempo gráfico, então. Vamos lá para o gráfico semanal, pronto. E aqui já vai também um outro aprendizado sobre tempos gráficos maiores operando RSI. Então, veja, aqui o preço já está há bastante tempo sem tocar em sobrevenda. Então, a última vez que o preço tocou em sobrevenda no gráfico semanal foi em dezembro de 2018. Ou seja, muito tempo sem o preço encostar em sobrevenda. Então, nesse tipo de caso, quando o RSI toca pela primeira vez em sobrevenda, depois de muito tempo sem tocar em sobrevenda, é quando esse acontecimento acontece, é aí que o preço vai tender a fazer um bounce a partir daí, ou seja, nesse caso aqui, temos o RSI tocando em sobrevenda depois de 4 anos praticamente aí, sem tocar em sobrevenda no gráfico semanal. Então, essa primeira vez desse toque, depois de muito tempo, vai tender, junto com outros fatores, a indicar o início ou uma prévia de um possível bounce que virá pela frente, ou seja, aqui nesse caso do gráfico semanal, ele acaba ajudando você a antecipar uma possível formação de fundo no gráfico, o que vai tender a levar o preço a um topo descendente, claro, devido aqui à estrutura do contexto do preço. Então,
Esse tipo de situação é onde vai te dar uma ajuda muito boa, e aí isso cumulado com um pico de volume, isso vai trazer uma informação, vai tender a trazer uma informação mais assertiva ainda, porque ah, esse pico de volume demonstra para nós que no período desse candle, a força vendedora, que é a força dominante da tendência, precisou se esforçar muito, vender muito mais do que nos períodos anteriores para continuar carregando o preço para baixo, porque gradativamente, conforme a força vendedora foi carregando esse preço para baixo, mais ordens de compra ele precisou ir enfrentando, então por isso o volume de negociações do mercado aumenta bastante e aí nós tendemos a ver um pico de volume. E quando há um pico de volume nesse tipo de situação, com o RSI desde muito tempo sem tocar em sobrevenda, aí essa é a conjuntura ideal para antecipar para você uma possível informação de que vai haver um bounce no gráfico. Porém, aí já vai a segunda lição. Quanto maior o tempo gráfico, mais demorado vai tender a vir esse bounce. Então, toda a estrutura aqui, baseado nessa técnica de análise do RSI, acumulado com outros fatores, indica para nós que daqui a algum tempo esse preço vai tender a confirmar isso daqui como um fundo e logo após dele nós veremos um bounce que vai nos levar em busca de um topo descendente. Então, visto isso, a outra coisa que vale informar é que, independente de RSI, independente da gente usar RSI, somente pelo contexto da tendência, somente interpretar a anatomia da tendência, a gente já sabe que isso vai tender a acontecer. Então, nem sempre o RSI, só porque ele te dá uma informação precisa sobre a realidade do mercado, nem sempre ele vai ser necessário. Então, muito poucas vezes, se você sabe conduzir uma análise técnica, você vai passar a cada vez menos usar o precisar demandar do RSI. Então, agora vamos testar em outros tempos gráficos para a gente ver algum tipo de situação em que o RSI nos pega de armadilha. Então, veja, aqui o RSI está em tendência de baixa e então ele tocou aqui pela primeira vez. Vejamos, depois de bastante tempo, ele tocou aqui pela primeira vez na sua sobrevenda no gráfico de 4 horas. Veja que neste momento tivemos um pequeno bounce. Perceba que aqui foi a primeira vez depois de muito tempo do RSI tocando em sobrevenda no 4 horas e aí logo em seguida tivemos aqui neste tempo gráfico um pequeno bounce. Porém, perceba que não tivemos um pico de volume nesse toque. Então, veja que logo em seguida o bounce demorou para chegar e quando chegou ele foi muito fraco, não foi o suficiente para inverter a tendência. Então, não vale de nada você observar somente o RSI não ter tocado em sobrevenda depois de muito tempo. Precisa haver um pico de volume, porque isso indica o esgotamento da força vendedora e fielmente visto pelo cálculo do RSI, pela primeira vez que ele está tocando em sobrevenda depois de muito tempo. Precisa haver toda essa conjuntura para o teu trade baseado nessa estratégia de oversold bounce ser cada vez mais fiel. E aí, logo em seguida, perceba quanto tempo o RSI entrou aqui em sobrevenda. Veja, olha quanto tempo o RSI ficou sobrevendido. O que isso indica? Que conforme o preço foi carregando para baixo, um novo volume de intenção de venda, um novo volume de vendedores foi gradativamente cada vez mais entrando no mercado. Então, nesse momento, o RSI não serve para absolutamente nada, ele vai te dar uma informação completamente desconectada da realidade do mercado. E aí, nesse tipo de ocasião, quando o RSI tocar pela primeira vez em sobrecompra aqui no gráfico de 4 horas, e aí lembre-se lá do início, quando eu disse, o RSI é muito bom para operar em contra-tendência. Por quê? A primeira vez que o RSI aqui tender a tocar em sobrecompra no gráfico de 4 horas e a gente ver um pico de volume, isso vai ser a conjuntura ideal para a gente vender ou operar vendido, porque
o RSI nesse tipo de situação vai tender a dar para nós uma informação mais precisa, e com o esgotamento da força, isso vai indicar para nós que a força compradora precisou comprar ao seu esgotamento o suficiente para apenas fazer um topo em algum tempo gráfico maior. E como as tendências macro são de controle dos ursos, a patada dos ursos, dada a fragilidade dos touros nesse tipo de situação, vai tender a ser violenta. Então, por isso que o RSI é legal para operar contra a tendência. Por quê? Contra a tendência, você sabe que está indo contra a força dominante do mercado. Porém, você opera contra a tendência no sentido de tendências menores. Por exemplo, nós estamos numa tendência dominante de baixa nos gráficos maiores, ou seja, o mercado está sob controle dos ursos. Então, quando numa tendência menor, por exemplo, aqui no gráfico de 4 horas, inverter e tiver continuação para cima, nós estaremos numa tendência de alta no 4 horas, porém essa tendência de alta no 4 horas está contra as tendências macro, percebe? Então é uma tendência menor invertendo, contrariando o sistema das tendências maiores. Então isso nada mais é do que o caminho apenas para buscar um novo topo descendente em algum gráfico maior. E essa conjuntura de esgotamento da força nessa tendência do 4 horas vai tender a dizer para nós que o estoque de força relativo à tendência de alta do 4 horas foi absolutamente esgotado. Então isso torna absolutamente passível de um forte ataque de ursos, porque não vai haver a força compradora nesse momento para defender, uma vez que ela foi esgotada para dar continuidade nessa tendência de alta menor. Então é nesse momento que você vai tender a descobrir assim na mosca, acertar como um snipe exatamente o ponto em que está sendo formado aquele topo descendente num gráfico maior para dar continuação numa tendência bem maior. Então, esse é o momento ideal para você operar uma conjuntura técnica usando o RSI como apoio. Existem outras formas de você também pegar a ajuda do RSI, mas essas outras formas vão cada vez mais entregando informação imprecisa. Você tem que ter muita perícia aí na análise técnica de contexto para você saber usar o RSI em outros fatores, como, por exemplo, divergências de RSI. Isso é uma coisa muito abrangente, esse tipo de análise, porque em cada momento a divergência deste ponto em específico vai tender a dizer coisas dúbias. Então, veja, vão haver divergências de alta que, diante do contexto do preço, vai te dar uma informação de que o preço vai cair, ou pode ser uma divergência de alta que, dentro desse contexto, vai tender a te dar uma informação de alta. Então, esse tipo de análise, para você partir para esse tipo de análise de divergência, você tem que ter uma perícia muito grande em análise técnica de contexto, porque senão você vai cair em uma armadilha. Os livros normalmente tendem a te dar uma informação pré-setada de como você utiliza os indicadores, mas se você não observar que os indicadores são frágeis enquanto te entregar exatamente o que está acontecendo no mercado, você sempre vai cair em armadilha. Então tenha muito cuidado nessas teorias de indicadores pré-configuradas, sem que você saiba como analisar o mercado de forma a entender claramente o que está na cabeça dos compradores e o que está na cabeça dos vendedores. Se você ainda não sabe fazer isso, abra mão desses indicadores, porque uma vez que você consegue fazer esse tipo de análise com segurança, você já não precisa mais de indicadores. Então, mesmo sem a ajuda do RSI, porém sabendo interpretar muito claramente o contexto de preço, você muito provavelmente também tenderia a acertar aquele topo descendente dos gráficos maiores de alguma outra forma. Então, só parta para o RSI ou para outros indicadores se você compreende plenamente a análise de contexto, senão você vai ficar patinando aí, indo atrás de indicador por indicador e sempre patinando no preço, tentando seguir uma teoria pré-setada, e não é por aí. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês sobre uma excelente forma de usar o RSI ao seu favor, evitar a cair em armadilhas aí com o RSI. Então é isso aí, mais um vídeo educativo, eu espero que tenha sido de grande valor aí no teu racional técnico, para que você melhore cada vez mais aí nas tuas análises técnicas. Então, um grande abraço, valeu!